A conquista da humildade. Revelam os espíritos para Kardec, e Kardec deixa isso muito claro na codificação, no Livro dos Espíritos, por exemplo, que a origem de todos os problemas humanos, que toda a violência tem por base o orgulho e o egoísmo. Não dá para ter dúvida a respeito disso, porque a própria definição de violência é a imposição de um pensamento, de um sentimento, de uma palavra, de uma ação, de um interesse da parte de um sobre o outro. Todas as inúmeras, profundas, superficiais, quaisquer que sejam violências, tem por base essa imposição, essa necessidade de dominação, esse orgulho e esse egoísmo. Portanto, por oposição, o antídoto, a ideia que se opõe ao orgulho e egoísmo é claramente a humildade. Humildade que foi exemplificada por todos os luminares. Buda, Francisco de Assis, Sócrates, Gandhi, João Batista, Jesus. Como na prática, porém, como se dá a conquista dessa humildade? Vamos pensar sobre isso? A partir de João, no seu capítulo 1, versículos 24 a 27, nós lemos o seguinte: E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe a João Batista, e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondendo-lhes disse-lhes: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correias das alparcas, das sandálias. Muito interessante essa postura de João Batista, que foi declarado pelo próprio Jesus como sendo o maior entre os nascidos de mulher. Muito interessante, muito útil para todos nós, à vista exatamente da realidade revelada e constatada em todos os momentos, para qualquer um que tiver olhos de ver, segundo a qual o orgulho e o egoísmo são a fonte de todos os problemas, a raiz, a matriz de todos os problemas. Como então se dá essa conquista da humildade? Quando o homem se defronta com outros nas suas contradições, tanto quanto ele mesmo, vai constatar necessariamente, em alguns aspectos do conhecimento das atividades humanas, a sua superioridade, assim como em relação a outros a sua inferioridade. Comparando também momentos de cada um, ele vai constatar o mesmo. Mas ele não percebe o conjunto dessas diferenças, dessas aptidões e inaptidões no projeto pedagógico de Deus. Ele não distingue que a incompletude de um serve, que a completude, que o maior avanço de um serve à incompletude do outro e será servido também na sua própria incompletude.
E é assim que Deus nos dando uma ferramenta para cada um numa grande obra, nos estimula a cooperar, a confraternizar, a solidarizar, como caminhos cotidianos, práticos e fundamentais para o amor. Sentido máximo da vida, como deixou muito claro Jesus. Então, nessa prática e pela miopia nossa, a partir dessa prática, nós tornamos a vida competição, guerra, o tempo todo lutando num círculo de vinganças e humilhações mútuas, que Gandhi, numa frase muito sucinta, demonstrou em toda a sua tragédia. Olho por olho, ao fim estaremos todos cegos. Mas então como? Qual é a prática que vai nos questionar, que vai nos transformar a respeito disso? Teresa de Calcutá nos sinaliza para essa grande mudança. A questão da vida nunca foi entre nós e o outro. A questão da vida sempre foi entre nós e Deus. Nós não precisamos, não devemos, não podemos continuar nos comparando, nos competindo, nos guerreando, nos mutilando, nos enceguecendo uns aos outros. Porque cegos guiando cegos só podem acabar ambos caindo no buraco. Esse buraco em que nós estamos agora. Então, se o nosso erro é um erro de ponto de vista, ao situarmos nossas vidas entre nós e os outros e não entre nós e Deus, nós podemos e devemos modificar agora. Modificar esse foco. E aqui, João Batista deixa absolutamente claro para nós que quando nós nos colocarmos lado a lado com Jesus, seus mensageiros, seus obreiros, seus missionários, ao nos defrontarmos com seres superiores e nos submetermos à superioridade e nos colocarmos a serviço do amor, porque Deus é amor, só restará uma consequência, uma possibilidade, uma atitude a tomar conta de nossas vidas: a humildade. Não parece lógico? Não parece sedutor? Sirvamos ao amor em todas as situações, deixando de lado as comparações que só nos afundam, que só nos violentam, para nos abrir a paz de espírito, a paz de consciência, a humildade sincera, profunda, real e eficaz, que é a humildade de servir a Deus. Que assim seja, meus amigos, a todos nós, porque reino dos céus é aquele onde quem manda é Deus. O mundo de regeneração que nós conhecemos hoje era chamado por Jesus de o reino dos céus. E no reino dos céus só podem ficar aqueles que reconhecerem no amor, na compaixão e necessariamente na humildade o rei que deve dirigir as nossas vidas. Um grande abraço e até a próxima.